Diretor social, provavelmente esse encontro vire um encontro que faça parte da agenda do clube, ou seja, todo ano a gente repetir, porque é muito importante o Palmeiras como instituição se relacionar com seus torcedores, principalmente com formadores de opiniões que nem os senhores. Os senhores são professores, influenciam muitos alunos. O próprio professor acaba influenciando dentro do meio que ele tem como amigos, etc. E a gente depende muito disso para que o Palmeiras consiga ser sempre protagonista em tudo que ele faz. Queria falar um pouquinho só sobre o que tem acontecendo no clube, apenas para posicionar os senhores. Nós assumimos o Palmeiras em janeiro de 2013, numa situação que todos sabem, completamente caótica, sem receita, praticamente toda a receita, que era em torno de 180 milhões, já tinha tudo sido adiantado e gasto por gestões anteriores. Isso aqui também não é uma crítica, porque a gente tem que avaliar quando alguém adianta dinheiro, por que o faz. Às vezes são situações que são necessárias para o clube se fazer isso. Então eu não estou aqui avaliando se gestões anteriores acertaram ou erraram, isso faz parte, mas o quadro que nós encontramos foi um quadro caótico, esse quadro que não se pode se encontrar mais no clube. O Palmeiras não é grande, o Palmeiras é gigante, mas mesmo os gigantes caem. Um tombo, quanto maior você é, mais você se machuca. O Palmeiras foi em 10 anos, 2 vezes para a segunda divisão. Então eu acho que daí cabe uma reflexão. Por que isso aconteceu? Graças a Deus, eu agradeço isso todos os dias, o Palmeiras tem vergonha na cara e o Palmeiras dá exemplo de como se comportar. Sempre foi assim nos seus 100 anos de história. E quando caiu para a segunda divisão, foi o primeiro clube grande do Brasil a jogar a segunda divisão e voltar no campo. Se foi incompetente e caiu, é jogando no campo que volta. Foi assim. Foi assim em 2003 e acabou sendo assim também em 2013. E óbvio que todo palmeirense é fanático, todo palmeirense é apaixonado e todo palmeirense quer ganhar tudo todos os anos. Em 13, assumimos com uma Libertadores iniciando em 15 dias. Claro que não era o objetivo do Palmeiras ganhar a Libertadores de 2013. É claro que era a vontade de todos ganhar o Paulista, a Libertadores, a Copa do Brasil e ganhar a segunda divisão, ou pelo menos ficar entre os 4 da segunda divisão para voltar à primeira no ano de 2014. Mas não havia possibilidade de fazer nada muito diferente do que foi feito. Nós tínhamos uma grande obrigação, que era voltar à primeira divisão. E essa obrigação foi cumprida, até com louvor em 2013, mas ela não é algo do tamanho do Palmeiras. Então é claro, é normal que nenhum palmeirense tenha ficado super orgulhoso e super feliz em 2013. Na verdade, a gente estava chateado com a situação que o Palmeiras vinha passando. E o torcedor, o que é uma delícia de ser torcedor? É que vocês, na verdade, não têm compromisso com a administração. Vocês são torcedores. E a coisa que eu mais gosto é quando eu posso ser torcedor também. Criticar, 5 minutos depois elogiar, 5 minutos depois criticar de novo e estar certo nas 3 situações. A gente quer ganhar. A gente quer segunda-feira não ser gozado no nosso trabalho. A gente não quer que o nosso filho sofra bullying na escola por torcer para o mesmo time que a gente. Então, por mais que nós não tenhamos ficado super orgulhosos em 2013, nós fizemos a nossa obrigação, que era voltar em campo. Em 14, senhores, o que eu posso dizer? Todo mundo sofreu e sofreu muito. Eu garanto que eu sofri como torcedor e eu sofri como grande responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. É claro que eu não imaginei, em 2014, passar por tudo aquilo que nós passamos. Quando nós montamos o time de 2014, que obviamente era totalmente diferente do time de 2013,
O time de 2013 tinha uma função e uma obrigação. O time de 2014, na primeira divisão, não dava para ser o mesmo time. Montamos um time com a ideia de termos um ano muito honroso. E se vocês se lembrarem, em janeiro de 14, nós éramos a sensação do Campeonato Paulista. Todo mundo achava que nós ganharíamos aquele Paulista. E, infelizmente, paramos no Ituano no meio do caminho. E pouco importa se o Ituano depois foi campeão em cima do Santos. O que importa é que um time como o Palmeiras não pode perder para um time como o Ituano, com todo o respeito ao Ituano. E é claro que depois de um baque daquele, tudo veio meio que ladeira abaixo. Trocamos de técnico, trouxemos um técnico na época da Copa do Mundo, que era um técnico absolutamente renomado na Argentina, e um técnico que teve, acho que 98% de aprovação, porque era uma pessoa que já chegou com a cabeça de colocar o Palmeiras para frente, de armar. Foi em 5 anos do Vélez, foi 2 vezes campeão argentino, foi quase todos os anos, se não me engano, para a Libertadores. E com o Gareca, imaginávamos que teríamos um ano à altura do Palmeiras. Não deu certo. O Gareca, apesar de ser um dos melhores técnicos que nós trabalhamos nesses 2 mandatos, acabou não dando certo e tivemos que trocar o Gareca e passamos um aperto muito grande para não cairmos para a segunda divisão em 2014. Digo a todos vocês, eu, naqueles meses de outubro e novembro de 2014, eu digo que eu morri um pouquinho por dentro. Eu não entendia o que não dava certo, porque tudo que nós fazíamos na época acabava dando algum problema, e o time não ia, ganhava uma série de jogos seguidos. E aí eu lembro que quando nós ganhamos do Bahia, eu imaginei que nós tínhamos nos livrado do fantasma da segunda divisão. Tinham 6 jogos, 3 deles no Palestra Itália, ou 3 dos 6 jogos em casa, sendo que 2 deles seriam na nova arena, no Allianz Parque. Então, a força da arena, a empolgação de uma arena nova, etc. Precisávamos, na verdade, de uma vitória em 6 jogos. Nós perdemos 5 e empatamos 1. Perdemos na estreia da arena. Eu fico imaginando, se vocês têm noção do que é uma pessoa ser fanática pelo Palmeiras desde que se conhece por gente, sonhar ser presidente, chegar à presidência e no ano do centenário escutar em coro 35 mil pessoas gritando Rei Paulo Nobre, suco de caju. Uma coisa, não tenho explicações. Só sei o seguinte, que quando nós não caímos, eu falei para todos, eu já tinha me reeleito uma semana antes, e eu disse a todos os jogadores, eu e o Palmeiras nunca mais vamos passar por isso. Vocês podem escrever. Foi uma lição de casa muito dura que nós fizemos em 2013 e 2014. Lição de casa que a gente tanto cobra do governo federal ou do governo estadual, das prefeituras, ou seja, coisas que nós fazemos na nossa casa, coisas que cobram, que o governo cobra da gente que nós façamos, ou seja, não gastar mais do que se ganha, não se endividar, fazer as coisas direito. Isso parece uma coisa óbvia, mas no meio do futebol, às vezes, isso soa até como piada. Como que a gente vai gastar diante daquilo que a gente arrecada? Eu não vou conseguir concorrer com o meu concorrente, que esse ano está melhor. E daí que você não vai conseguir? O que adianta você conseguir concorrer com o seu concorrente hoje, que está numa situação melhor, adiantando receita? Isso não dá garantia nenhuma que vai gerar títulos, etc. E mesmo que gere, você vai ter que pagar essa conta um dia. E não adianta você achar que no seu mandato tudo tem que acontecer, porque o Palmeiras vai muito além do seu mandato. E é infelizmente com essa cabeça populista e tacanha que a gente muitas vezes tropeçou. As pessoas achavam que tinha de qualquer maneira, o Palmeiras é grande, então o Palmeiras tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu escutei quantas vezes em 2013, 2014 que todo time devia, que todo time era endividado. Então por que o Palmeiras não podia se endividar um pouquinho mais e montar um time para ser campeão? Simplesmente porque não é assim que funciona. O Palmeiras já tinha gasto toda a gordura que ele poderia. Vocês imaginem, administrar um ano
180 milhões de receita, você ter só 25% para usar. E no segundo ano, só 70%. Então, toda essa lição de casa que foi feita, para 2015 e 2016, a gente começar, é apenas o início de uma era que pode ser uma era do Palmeiras. Nós conseguimos levar as receitas de 180 para, em 2015, para 360 milhões de reais. Ou seja, tudo isso é aquela semente que você planta, que você tem que cuidar para ela brotar, virar uma árvore, e um dia ela vira dar frutos. Mas, mais uma vez, a passionalidade nossa como palmeirense, e eu me incluo, a gente tem muita pressa que as coisas aconteçam. Agora, quando você vira dirigente, você tem que conseguir conter o torcedor que tem dentro de você. Porque senão é natural você meter completamente os pés pelas mãos. É natural que você vá além do que você pode. Tudo pelo fanatismo. Eu lembro que em início de 2015, nós fomos num seminário de executivos do esporte em Nova York, onde vários executivos vieram a dar sua contribuição e falar e etc. E eu lembro que eu fui conversar depois com o dono do Boston Celtics de basquete, que disse que ele era torcedor do Boston quando ele era garoto, e ele virou dono do Boston hoje. E eu perguntei para ele como é que ele faz para administrar, sendo que muitas vezes a decisão do torcedor é uma e a decisão do administrador é outra. Como é que ele fazia para lidar com essa situação? Ele foi categórico. Eu só comprei o Boston porque tem cap salarial. Porque se não tiver cap salarial, a gente acaba pagando mais e acaba se quebrando. Se não fosse o cap salarial, eu com certeza já teria metido os pés pelas mãos. E eu disse a ele, então você tem exatamente a resposta do que acontece no futebol brasileiro. É esse tipo de falta de profissionalismo. Então o que acontece? Eu tentei, junto com toda uma diretoria, eu vejo hoje os senhores, eu fico muito lisonjeado quando os senhores me agradecem a gestão e tudo mais. Eu, na verdade, sou a pessoa que aparece. Mas de nada adiantaria toda a minha boa vontade se eu não tivesse toda uma diretoria remando para o mesmo lado. E para você ter uma diretoria toda remando para o mesmo lado, você tem que ter a liberdade de poder convidar os melhores, as pessoas que são alinhadas com a administração. Você não pode fazer um convite político, porque senão no primeiro dia da sua gestão, você acaba tendo alguém que você trouxe por política, ou seja, não tem meritocracia e muitas vezes vai trabalhar politicamente contra você dentro da sua própria gestão. Me falavam que eu jamais chegaria à presidência, porque o meu grupo e eu tínhamos a ideia de fazer uma diretoria totalmente na base de 0,000 trocas políticas. Então, qual foi a nossa campanha? Nós fizemos um programa. E se as pessoas quisessem eventualmente nos acompanhar, era pelo programa e não pela garantia de uma diretoria. Nem os meus melhores amigos, que militam na política comigo há muito tempo, sabiam se iam ter um cargo na diretoria ou não. Então nós tivemos, e conseguimos ganhar a eleição assim, e conseguimos montar uma diretoria escolhendo um a um. E todos eles remaram para o mesmo lado. É claro que ninguém acerta sempre, muito menos eu. Mas a intenção e a vontade de acertar, a vontade política de mudar a maneira de se administrar o Palmeiras, ela era comungada por todos. Não fosse esses diretores que tanto me apoiaram, jamais a gente teria chegado onde a gente chegou. E a gente fez muita coisa para chegar aqui, principalmente investimento em infraestrutura, principalmente algo que não aparece para o sócio, que não aparece para o torcedor e que não são títulos. Por exemplo, nós trouxemos para o Palmeiras o SAP, o SAP. O SAP, todos sabem que quando você traz para uma empresa, é um caos na empresa. E as pessoas não querem aceitar o SAP porque ele é uma maneira diferente de mudar o dia a dia de quem trabalha.
foi uma coisa top-down. E hoje o SAP é uma realidade no Palmeiras. Hoje no Palmeiras não tem mais jeitinho. Hoje toda a receita que entra e todos os gastos que saem, são todos, deixam rastro. Você sabe hoje, cada um que quer saber uma informação ou não, ou seja, o SAP não aparece no torcedor, mas o SAP vai dar ao Palmeiras um diferencial no passar do tempo. Da mesma maneira, nós somos muito criticados por passarmos 2013 e 2014 sem um patrocínio master. O que a gente fez? A gente investiu em algo nosso, em algo que o Palmeiras realmente sempre acreditou, que foi o sócio-torcedor. O sócio-torcedor fez com que nós tirássemos o peso da receita de televisão, que era mais de 50% da receita do clube, passar a ser 20%, passar a ser 25%. Porque o sócio-torcedor acabou sendo a maneira que todos têm de ajudar o Palmeiras. Nós estamos aqui trabalhando no dia a dia, esta é a nossa obrigação, mas todo mundo que está em casa não precisa vir ao Allianz Parque. Todo mundo se contribuir um pouco, o Palmeiras acaba ficando imbatível. A nossa torcida é muito mais engajada do que as torcidas de outros clubes. Torcidas de clubes que têm mais torcedores que o Palmeiras, mas não tem o nosso engajamento. E é por isso que eu já pedi há um ano atrás, e volto a pedir a todos os senhores, por favor, virem sócio-avante. Não fiquem pensando, o que eu vou ganhar com isso? Tenham sim a satisfação de estarem de fato ajudando o Palmeiras. O sócio-avante, na verdade, é a maneira que cada um tem de fazer um gol pelo clube. Hoje, vale mais do que um patrocínio master do sócio-avante. Nós estamos com 36 milhões líquidos por ano, provindo só do sócio-avante. E eu quero chegar a 50, eu quero chegar a 100 milhões. É super factível, depende da vontade de cada um. Vamos lembrar, na hora de criticar, a gente também pode ajudar de alguma maneira. Outra coisa, nós não somos uma nação, nós não somos uma república. O que é o Palmeiras? O Palmeiras é a maior família do mundo. Por que isso? Porque o que a gente mais é especialista é de quebrar o pau entre a gente mesmo. E, infelizmente, a gente é uma passionalidade que a gente quebra o pau, mas ai de alguém se falar mal de um palmeirense. Só nós podemos falar mal do Palmeiras, mal do jogador, mal dos nossos amigos que são palmeirenses, então, mas ninguém de fora fala. Então, nós conseguimos encontrar a nossa identidade. Nós somos a maior família do mundo e estamos querendo conhecer a nossa família como um todo. O que eu peço a todos os senhores? Isso é custo zero. Se cadastrem na família Palmeiras, para o Palmeiras saber quem são os seus torcedores, para o Palmeiras poder interagir com os seus torcedores. Quanto mais interação existir entre a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras e o seu torcedor apaixonado, ganha o torcedor, que vai ter muito mais coisas que lhe interessam, e o Palmeiras em poder ter a torcida mais engajada, contribuindo com o Palmeiras. Então eu peço a todos os senhores que entrem no site da família Palmeiras, incentivem todos os seus alunos a entrarem. É só se cadastrar. Isso é uma coisa fundamental para o Palmeiras, para que a gente consiga ter um CRM gigante e, mais uma vez, estar um passo à frente da concorrência. O Gerardo está me lembrando aqui, tem uma coisa chamada Projeto Brameiro. Eu expliquei isso já no passado. O que acontece? Cada lata de cerveja Brahma que é tomada no estado de São Paulo, 1 centavo vai para um fundo. E no final do ano, isso é dividido entre os 4 grandes clubes de São Paulo. Mas como é que é feita essa divisão? Ela não é igualitária. Eles pegam o Facebook, Brahma Palmeiras, Brahma Corinthians, Brahma São Paulo e Brahma Santos, e veem quantos curtir existem. Nós estamos, acreditem se quiser, em 3º lugar. O Corinthians tem o dobro de curtidas que nós, o São Paulo tem 50% a mais, a gente só está na frente do Santos. Ou seja, eles recebem mais dinheiro que o Palmeiras, mesmo a nossa torcida sendo mais engajada. Quando eu falei isso, o que me perguntaram? Mas puta, a gente não sabia disso. Agora todos estão sabendo. É outra coisa. Entrar no Facebook Brahma Palmeiras e dar um curtir. Também é de graça. Isso ajuda demais o clube. Vir ao Allianz Parque
nós é sempre uma honra. O Palmeiras hoje é um clube que tem a arena mais moderna do Brasil, com certeza, o jogador mais badalado do Brasil, com certeza, e formado em casa. Acabamos com essa falácia que o Palmeiras não revela jogador e que nossa base é ruim. Para quem não sabe, a categoria Sub-17 foi vice-campeã mundial no torneio da categoria. Para quem não sabe, a nossa categoria Sub-20 está cedendo vários jogadores para a seleção brasileira. Em 2013, se não me engano, 16 jogadores da base foram relacionados e 12 entraram em campo. Em 2014, todo mundo viu que na hora que foi aquela fogueira, naquele final de 2014, nós chegamos a jogar com goleiro, lateral direito e lateral esquerdo, os dois zagueiros e um volante formados na base do Palmeiras. E aí me falaram, mas em 2015, na hora que a gente conseguiu, como não deu certo o time de 14, montamos um time completamente novo em 15, para realmente tentar vir a ser protagonista. Fomos vice-campeões paulistas e ganhamos a Copa do Brasil. E a dúvida era, agora os jogadores da base não terão mais chance. Bom, na final da Copa do Brasil, 4 jogadores formados na base, entraram em campo e foram campeões com o Palmeiras. Então o que acontece? Acabou esse negócio de aqui não funciona, isso não dá certo. Se dá certo em algum lugar, aqui também pode dar certo, basta ter vontade política. Então, ou seja, é uma gestão que a gente tenta tratar tudo com a maior transparência do mundo, exigindo respeito de todos a Sociedade Esportiva Palmeiras, principalmente aos meios de comunicação, que são acostumados, às vezes, a falar o que querem falar, porque ninguém bate de frente. No Palmeiras não funciona assim. Ou nos respeitam, ou as pessoas não nos têm. E o Palmeiras é muito grande para alguma emissora abrir mão do Palmeiras. Isso é uma postura que nós tomamos. E quero dizer a todos, a preocupação que eu vejo que alguns palmeirenses têm e conversam comigo, meu mandato acaba agora no final do ano, e as pessoas muito me falam, pô presidente, tenta mudar o estatuto, tenta ficar mais, tenta isso, tenta aquilo. Senhores, isso não é saudável para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Existe um estatuto. O estatuto precisa ser respeitado. Esse negócio de quando você está no poder, você achar que você é melhor que os outros, mudar para continuar, não funciona. A verdade é a seguinte, nós temos que formar novas lideranças, nós temos, com certeza, imaginem só, se o Palmeiras depender só do Paulo Nobre, o dia o Paulo Nobre morre, o que acontece com o Palmeiras? Não é assim que funciona. A gente tem que acreditar nas pessoas que a gente trabalha junto, a gente tem que formar novas lideranças, a gente tem que formar um Palmeiras, não para agora, para esse segundo século inteiro, para o terceiro século, ou seja, nós vamos, o Palmeiras fica. Então eu quero falar aqui publicamente aos senhores que ou o Maurício Gagliotti, meu primeiro vice-presidente, ou o Genaro Marino, meu segundo presidente, serão meu sucessor. E eu tenho muita confiança neles. Eles deixaram o processo sucessório na minha mão e um vai ser necessariamente o primeiro vice do outro dentro da nossa chapa. E eu fico absolutamente tranquilo que qualquer um dos dois não vai mudar praticamente nada. Porque eles dois estão comigo, junto com os meus outros presidentes e junto com a diretoria, há 3 anos e meio trabalhando arduamente para a gente conseguir dar essa volta e fazer do Palmeiras ser escrito com todas as letras maiúsculas, como nós estamos vendo hoje em dia. Com muita satisfação a gente vê que o Palmeiras está virando o time a ser batido. Nós temos que ter muita humildade, respeito a todos os adversários e seguir em frente para conseguir um título que nós não conseguimos há 22 anos. Mas tudo isso é feito em conjunto. Então, fiquem absolutamente tranquilos. Caso nós consigamos, nosso grupo, fazer o nosso